Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a espectroscopia óptica. Só recordando então o que é espectroscopia, né? A espectroscopia é a área da ciência que estuda a interação da radiação eletromagnética com a matéria e tem como um dos seus principais objetivos determinar os níveis atômicos ou os níveis moleculares que compõem a matéria, né? É uma forma da gente estudar melhor a matéria, utilizando então a interação da radiação eletromagnética com ela, com a matéria. E em particular a gente tem a espectroscopia óptica, que estuda principalmente os níveis eletrônicos moleculares. Então, através da espectroscopia, no caso da espectroscopia óptica, a gente vai determinar os níveis eletrônicos de algumas moléculas. A gente determina se, por exemplo, essa emissão, esses níveis são distribuídos de forma contínua ou de forma discreta. A gente também pode fazer espectros de absorção. Aqui em particular, a gente vai estar mostrando um sistema e para se determinar esse espectro, um dos componentes principais que a gente utiliza é uma grade de difração ou uma rede de difração, que ela é composta de uma estrutura periódica, né? E aí é onde você está incidindo a luz branca nessa estrutura periódica, ou uma luz com vários comprimentos de onda, ou mesmo um único comprimento de onda. E nesse exemplo aqui é uma grade de difração por reflexão. Então a luz nesse exemplo é branca, mas poderia ser apenas uma parte ali do espectro eletromagnético, apenas um comprimento de onda. Então essa luz branca incide e cada comprimento de onda vai ser refletido de acordo com o ângulo. Então a gente tem essa dependência. Esse D é a distância da periodicidade da grade de difração. O seno de θ, então, é o seno do ângulo com que essa luz vai sair, e isso é proporcional a m lambda, né? M são as ordens de difração e lambda é o comprimento de onda. Então, para cada comprimento de onda, a gente vai ter um ângulo de reflexão. Então, com isso, a gente consegue separar as cores. Então, nesse exemplo, a luz branca ela está incidindo com um determinado ângulo, e aí cada cor vai sair com um ângulo diferente. Então a gente consegue separar as cores através da utilização dessa grade de difração. Esse é um modo da gente, por exemplo, estar fazendo a espectroscopia e estar determinando a intensidade de cada cor, né? E é a presença ou não dessas cores. E aí a gente também está ilustrando como é um dispositivo mais popular. Então ele é composto ali, tem a entrada da luz branca. Normalmente ela pode ser incidida diretamente ali nesse sensor, mas em alguns casos ela é guiada por uma fibra óptica. Então essa luz branca ela passa por alguns espelhos, passa por uma grade de difração, onde separa então os comprimentos de onda, e aí esses comprimentos de onda são detectados num sensor. Pode ser uma CCD, né, um sensor do tipo CCD ou do tipo CMOS, e aí com isso a gente consegue determinar a intensidade de cada cor que está incidindo nesse equipamento. E aí, no caso de hoje, a gente vai explorar um pouco mais a espectroscopia de fluorescência. Como a gente viu, a fluorescência ela precisa de um estímulo externo. Então aqui a gente está mostrando um sistema típico, né, uma figura de um sistema típico. Ele é composto por uma fonte de luz, então que vai excitar o nosso tecido, ou a nossa amostra, né? Aqui eu estou mostrando um tecido, mas pode ser qualquer amostra. Então a gente vai lembrar lá que para ter fluorescência, então eu preciso excitar no comprimento de onda correto de absorção daquelas moléculas ou daquele conjunto de moléculas. Então após essa excitação a gente vai ter a emissão de fluorescência, que no caso tradicionalmente a gente também pode coletar com um conjunto de fibras ópticas, e aí então passa por um espectrômetro, e aí depois desse espectrômetro a gente tem um software que vai então mostrar a intensidade em função do comprimento de onda. Então agora a gente vai mostrar mais em detalhes um sistema de espectroscopia, como ele funciona.
Então, pessoal, agora a gente está com um equipamento, como a gente viu, para fazer espectroscopia de fluorescência. Inicialmente, aqui a gente então tem a entrada do espectrômetro. Nesse equipamento a gente utiliza fibras óticas, então a luz é conduzida até o espectrômetro através de uma fibra ótica. Então, com esse espectrômetro, se a gente já começa a apontar para algumas coisas, aqui por exemplo, para a lâmpada que a gente tem aqui na sala, a gente já consegue ver a intensidade de cada cor. Então ali no eixo Y a gente tem a intensidade, no eixo X o comprimento de onda, nesse caso a gente está indo ali em torno de 400 até 1000 nanômetros, cada comprimento de onda desse representa uma cor, né? Lembrando que em torno de 400 nanômetros é mais a cor violeta e depois passa pelo azul, verde, até chegar no vermelho. Então, no caso dessa lâmpada que a gente está vendo aqui, a gente vê que ela tem algumas linhas características de emissão. Isso é devido a ser uma lâmpada fluorescente de mercúrio. Então, vocês podem ver que ela tem alguns comprimentos de onda específicos de emissão, mas também tem o que a gente chama de banda larga de emissão, que vai ali em torno de 400 até 700 nanômetros. Aí aqui eu também tenho um outro exemplo de um LED. Então você vê que essa luz branca do LED já é diferente. Então apontando aqui para a entrada da fibra ótica, vocês veem que apesar de ser uma luz branca muito semelhante nos nossos olhos à luz fluorescente, essa luz branca aqui ela tem um perfil diferente. Então a intensidade em cada cor ela muda, ela tem esse pico azul um pouco mais intenso, ali em torno de 450 nanômetros, depois um perfil mais largo de 500 a 600. Isso é característico de um LED branco. E aí eu posso também ver um laser, aqui eu tenho um laserzinho vermelho, que aí o laser ele vai ter o seu espectro bem característico, né? Então aqui com o laser pointer, a hora que eu coleto, aproximo a fibra desse laser, eu vejo bem a linha, no caso desse laser, em torno de 633 nanômetros. Então, com esse espectrômetro, a gente, dependendo de onde aponta, o que está analisando, a gente consegue ter a intensidade em função do comprimento de onda. Aí, nesse sistema, a gente, para fazer fluorescência, né, lembra que a gente precisa ter lasers para excitar. Então, a gente vai jogar uma cor no tecido. Inicialmente, aqui eu estou com um laser violeta. Então esse laser violeta está incidindo na pele. Então essa luz que a gente está vendo de volta nessa mesma cor. Então se a gente agora analisar o espectro, a gente vai ver primeiro a reflexão desse laser. Então esse pico bem mais intenso que a gente observa é a reflexão do laser. Porque a reflexão e a fluorescência elas ocorrem no mesmo tempo, né? Então eu estou tendo aqui tanto a reflexão quanto a fluorescência. Para eliminar a reflexão, a gente utiliza alguns filtros que vão bloquear a luz refletida, vão absorver aquele comprimento de onda. Então se vocês repararem agora no espectro, eu não tenho mais a reflexão, eu removi ela e eu só tenho a fluorescência do tecido. E isso então eu utilizo para investigar várias amostras, né? Alguns estudos que a gente faz, por exemplo, na pele, porque mudanças bioquímicas e estruturais mudam esse perfil de fluorescência, como a gente já viu em algumas outras ocasiões. Então, analisando esse perfil de fluorescência, a gente consegue identificar as condições do tecido. Então a gente pode fazer isso na pele, pode fazer isso em alguns outros órgãos. Aqui a gente tem alguns estudos, por exemplo, analisando fígado. Então sempre analisando esse perfil de fluorescência. Então aqui com a utilização só para comparar, né, com a presença do filtro e sem a presença do filtro, a gente vê que tem aquela mudança no espectro com a reflectância presente. Então aí, se a gente volta com o filtro, a gente tem que some a reflectância. Então o filtro é importante para a gente tirar esse fenômeno da reflectância e só ficar com a fluorescência. E aí, aqui eu tenho algumas outras amostras
que florescem diferente. Então eu tenho uma solução aqui que tem um perfil de emissão no vermelho. Então vocês veem que ela tem duas bandas bem características. Então aqui com a minha probe que leva a luz laser, né? Esse aqui é um tipo de fibra especial que ele conduz a luz de excitação até a minha amostra e depois a luz fluorescente volta e eu coleto no espectrômetro. Então aqui isso também é utilizado para a gente fazer caracterização, além de tecido biológico, de amostras. Então se eu quero saber se uma amostra é fluorescente ou não, eu utilizo esse tipo de sistema. Então eu estou vendo que essa amostra em particular tem aquele perfil de emissão. Se eu mudo para uma outra amostra, vocês vão ver que a fluorescência muda. Então aqui essa é uma amostra bem mais fluorescente, né? Aqui a gente, quando coloca a luz laser violeta, a gente já vê a olho nu essa fluorescência. Essa daqui também a gente vê, mas bem menos intensa, né? Que é a fluorescência. Então estou jogando violeta e estou vendo o vermelho. Então esse vermelho é a fluorescência da amostra. Aqui no outro caso eu consigo ver esse sinal a olho nu e é esse sinal bem mais intenso. Então esse tem um perfil diferente, essa molécula tem um perfil de emissão de fluorescência diferente. Aí aqui eu estou com esse laser violeta, mas eu também posso trocar, mudar para um outro tipo de laser. Então aqui eu vou mudar a fibra ótica para agora coletar a luz desse laser 532. Então esse a gente já vê que é uma cor diferente. E aí a hora que eu interajo com o tecido, aí aqui eu tenho que substituir, né, o filtro que eu estava utilizando para o outro laser, para esse filtro desse novo laser. Então aqui a luz é tão intensa, vocês veem que a reflexão ali agora é no 532, né? Aí eu vou utilizar então o filtro para bloquear essa reflexão. Então eu estou tirando os comprimentos de onda abaixo de 532 e só passando acima. E aí a hora que eu vou na minha amostra, então eu consigo ver a fluorescência dela. Então nesse caso aqui a fluorescência é menor porque a absorção dessa molécula nesse comprimento de onda é menor. Então a gente também, do mesmo jeito com outro laser, a gente também pode fazer a investigação. E a escolha de cada laser depende do conjunto de moléculas que a gente tem, as moléculas ali presentes, seja no tecido, seja fazendo algum estudo aqui em solução. A escolha do laser depende qual é a região que mais absorve, né? Aí, dependendo dessa região, a gente faz a escolha da excitação. Nesse caso, a gente só tem esses dois comprimentos de onda, mas uma espectroscopia tradicional de fluorescência ela pode ser feita com diferentes excitações. Então, normalmente se pega uma lâmpada de luz branca e se escolhe o comprimento de onda de excitação. Aqui no caso, como a gente já conhece bem qual é a nossa amostra, então a gente só trabalha com esses dois lasers, mas tradicionalmente você pode sintonizar vários comprimentos de onda, fazer essa excitação e coletar o espectro de fluorescência. Mas a espectroscopia também pode ser útil, sem ser de fluorescência, mas para se analisar a emissão de algumas estruturas, por exemplo, de uma lâmpada, se eu tenho um gás específico, tudo isso a gente pode utilizar esse tipo de equipamento, de sistema de espectroscopia, para estar analisando a emissão das moléculas, né, e caracterizando os níveis eletrônicos e possíveis mudanças deles. Bom, pessoal, esse foi só uma pequena revisão, uma pequena ideia de como é um sistema de espectroscopia de fluorescência. A gente vai estar vendo depois mais em detalhes outros sistemas, outros tipos de espectroscopia. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema, pode entrar em contato que a gente responde. Muito obrigado e até a próxima.